Irmãos, nós hoje vamos meditar no texto que se encontra no capítulo 13 de Marcos. É um texto um tanto quanto longo que temos para hoje, então peço atenção especial dos irmãos. Marcos, capítulo 13, versículos de 1 a 23. Diz assim a palavra do Senhor: quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus respondeu: Você está vendo estas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Diga-nos, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então Jesus começou a dizer-lhes: Tenham cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados e, por minha causa, serão levados à presença de governadores e reis para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que, primeiro, o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça, nem entre para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orem para que isso não aconteça no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus, até agora e nunca jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou olhem, ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estejam de sobreaviso. Tudo isso tenho predito a vocês. Vamos orar? Santo Deus, nós estamos aqui, Deus, reunidos em Teu nome, Pai, para ouvir o Senhor falar conosco, Deus, para recebermos instrução vinda do Senhor, Deus, para ter o nosso coração exposto mediante a Tua palavra. Deus amado, eu te peço que o Senhor nos conceda graça, Senhor, diante de texto tão desafiador. Deus, que o Senhor possa falar, Deus, ao coração da Tua igreja. Deus, que a nossa mente, Senhor, possa estar atenta a tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite, que o nosso coração possa estar pronto para receber ensino. Deus, que o Teu Santo Espírito, Deus, possa aplicar com eficácia a Tua palavra,
Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te oramos, Deus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, hoje a gente está fugindo um pouquinho daquilo que tem sido mais comum, né, já que a gente está expondo todo o Evangelho de Marcos. Normalmente a gente toma porções menores das Escrituras, mas esse texto é um texto bastante denso. E ele vem logo após dois eventos. Marcos e Lucas, que também fazem parte dos evangelhos sinóticos, primeiro eles comentam que Jesus Cristo ele censurou escribas e fariseus. E, em seguida, Marcos e Lucas eles descrevem a oferta da viúva pobre. Só que Mateus, que também é um dos evangelhos sinóticos, ele nos faz um comentário um pouco mais amplo, nos apresenta um comentário um pouco mais amplo do que veio a ser essa censura feita por Cristo aos escribas e fariseus. Enquanto Marcos e Lucas utilizam 3 versículos para dizer que Jesus censurou escribas e fariseus e condenou aquilo que eles faziam, talvez na sua Bíblia apresente aí o comentário dos textos paralelos. Em Mateus, Jesus leva 36 versículos para poder censurar os escribas e fariseus. Então nós percebemos que foi uma censura, não foi simplesmente Jesus Cristo censurou os escribas e fariseus, mas foi uma grande repreensão. E eu gostaria de contar, né, com a atenção dos irmãos, porque eu creio que é importante nós lermos também esse texto, porque ele vai nos situar no contexto daquilo que nós vamos meditar hoje. Eu vou ler apenas os 20 primeiros versículos, que já é bastante coisa, mas para a gente poder entender um pouquinho do clima que Jesus Cristo deixou o templo. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos outros. Mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Filactérios era uma caixinha que os escribas eles atavam ao braço com porções das Escrituras. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Por isso vocês sofrerão juízo muito mais severo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazerem um prosélito, e uma vez feito, o tornam filho do inferno, 2 vezes mais do que vocês. Ai de vocês, guias de cegos, que se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Seus tolos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem, se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância, mas se jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, qual é a mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por tudo o que está sobre ele. Agora eu gostaria de ler com vocês só os 3 últimos versículos do capítulo 23. Diz o seguinte, a partir do versículo 37, do capítulo 23 de Mateus.
Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até que venham a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Então, essa foi a censura que Cristo fez aos escribas e fariseus. Então, quando a gente lê aquilo que aconteceu em Mateus, que é relatado em Mateus, nós percebemos que Marcos e Lucas, eles citam apenas de passagem, mas a gente percebe pela fala de Jesus Cristo que a temperatura subiu bastante no discurso de Jesus. Jesus Cristo foi muito severo na repreensão que apresentou àqueles homens. Então, quando ele deixa o templo dizendo, a casa de vocês ficará deserta, e logo em seguida, nesse texto que a gente começou a ler em Marcos, Jesus Cristo, ao ser estimulado por um de seus discípulos a observar a construção, e ele simplesmente diz, não ficará pedra sobre pedra dessas grandes construções. Então, imaginem o impacto disso no coração dos discípulos. Depois de uma declaração tão dura quanto essa, feita por Cristo, ao sair do templo, Jesus Cristo se vira e diz que aquele templo, toda aquela bela construção, seria destruída, não ficaria nada, não sobraria nada. A gente precisa parar para pensar um pouquinho o que significava o templo para o judeu daqueles dias. Era uma das grandes maravilhas daquele tempo, 1,5 km de perímetro de construção, em cima do monte, em Jerusalém. Então, era uma localização privilegiada, que chamava bastante atenção. A construção era belíssima por conta de todos os adornos que estavam ali reunidos. Então, a arquitetura, a geografia, tudo chamava muito a atenção de todo mundo. Então, era o grande orgulho do povo judeu. E não só isso. Pessoas peregrinavam de vários lugares, judeus de vários lugares peregrinavam até o templo para lá oferecerem suas ofertas, oferecerem sacrifício. Então, para além da arquitetura, nós percebemos essa grande comoção religiosa, todo mundo se dirigindo para lá para poder ter contato com aquilo que para eles representava a presença de Deus no meio do povo. Um outro aspecto, além da arquitetura, além de toda essa mobilização religiosa, pensem no impacto econômico que tinha retirar o templo do meio de Jerusalém. Pessoas que iriam para lá, se hospedavam ali, compravam os animais para serem sacrificados, trocavam o seu dinheiro pelo dinheiro que era aceito no templo, então os cambistas ganhavam muito dinheiro com isso. Então, imaginem todo o impacto gerado naquele lugar se o templo simplesmente deixasse de aparecer. Então, Jesus Cristo, quando ele fala isso para os discípulos, o texto nos diz que, quando estão lá no Monte das Oliveiras, eles se aproximam de Jesus Cristo em particular para perguntar quando essas coisas aconteceriam. Do templo até o Monte das Oliveiras, de acordo com alguns comentaristas, seria algo aproximadamente de 20 a 30 minutos de caminhada. Então, eles digerindo essa informação, essa sentença de juízo que Cristo tinha apresentado acerca do templo. Imaginem para eles o tamanho do assombro, pensar aquilo que eles sempre entenderam como símbolo da presença de Deus no meio de Jerusalém, sendo simplesmente retirado, extirpado. Então, eles perguntam para Cristo, Senhor, quando essas coisas vão acontecer? Quando isso se dará? Quando a gente olha para isso, antes da gente passar para a resposta de Cristo, é importante a gente entender que talvez o coração daqueles discípulos tivesse tomado de assombro por ter visto Jesus Cristo proferir palavras tão duras e logo em seguida dizer que não ficaria pedra sobre pedra, que tudo aquilo ali seria destruído, talvez achando que fosse um rompante de ira do Senhor. Mas Deus não nos trata assim. Deus não nos trata com rompantes de ira. Não, de repente, perde a sua paciência de uma hora para outra e toma uma atitude impensada.
Quando a gente olha, por exemplo, o episódio registrado em Gênesis capítulo 15, Abraão, tendo sido orientado por Deus a deixar sua terra e ir para uma outra localidade, a qual Deus ainda o mostraria, Abraão ouviu de Deus dizer a seguinte coisa: está vendo essa terra pela qual você está passando, a terra dos amorreus? Pois é, a sua descendência possuirá essa terra, mas isso se dará na 4ª geração, porque ainda não se encheu o cálice da iniquidade dos amorreus. Ou seja, Abraão estava passando por um território, sabia que existia um povo habitando ali, e Deus falou para ele: ainda não se encheu o cálice da iniquidade. Eles continuam pecando, eles estão pecando, mas chegará o dia em que eles receberão o juízo. Abraão tem seu filho, Isaque, depois nasce Jacó, o povo vai para o Egito, fica lá mais de 400 anos, sob regime de escravidão, e depois, quando sai, o povo é conduzido por Moisés e vem destruindo os povos que se levantam diante deles e vão ocupando a terra. E uma das terras que são tomadas, são ocupadas, é justamente a terra dos amorreus, que Deus tinha dito há mais de 400 anos que seria tomada porque ainda não tinha se enchido o cálice da iniquidade. Ou seja, quando o povo de Deus ocupa a terra e desbarata os amorreus, ele exerce juízo sobre os amorreus que vieram pecando ano após ano. Mas por trás dessa mensagem de juízo para os amorreus, estavam a bênção do Senhor estabelecendo o seu povo na terra prometida. Então, quando a gente olha para esse exemplo de Abraão, é importante nós pensarmos que quando Cristo ele diz que o templo seria destruído, apesar de ser uma mensagem dura para o povo judeu daqueles dias, não era uma mensagem simplesmente iracunda, repleta de ressentimento por alguém que estava cansado de ver a forma dolosa com a qual a liderança religiosa lidava com o povo naqueles dias. Por trás do juízo, que não poderia ser possível desconstruir aquela religiosidade totalmente pervertida que estava estabelecida naqueles dias, estava também a bondade do Senhor, tirando de cena todo o sistema de sacrifícios e apontando unicamente para Cristo, a única forma de se relacionar com o Pai. Só que, certamente, para os discípulos de Cristo naqueles dias, isso seria um grande desafio, porque não há como extrair do coração tão entranhados afetos, né? Olhar para o templo, olhar para aquela construção, desde crianças, né? Sendo levado ao templo para poder oferecer sacrifício, para poder participar da leitura do livro da lei. Então, certamente, para eles era um desafio. Mas, nesse momento, Deus também estava tratando o coração daqueles homens. Então, quando a gente para e pensa sobre isso, que Deus, por vezes, ele pode tomar uma atitude que é dura e que, por mais que a gente não consiga compreender em sua totalidade, por trás desse juízo, sempre tem como pano de fundo o grande amor com o qual o Senhor sempre nos tratou. Deus, ele tem todos os seus atributos perfeitamente equilibrados. Ele não... Tem um livro, acho que, se eu não me engano, não sei se é do Tim Keller, agora está me falhando a memória. Acho que a gente vai ficando velho, vai começando a confundir as informações. Tem um livro que ele fala, o autor fala, se alguém me pegar, me surpreender com uma reação inesperada e tal, o que vai fluir de mim, de repente, é acidez, ira, raiva, falta de paciência. Só que se você pegar Deus desprevenido, o que vai fluir dele vai ser amor, graça, misericórdia. Então, ainda nesse episódio em que Deus destrói o templo, o que acontece é a manifestação também da sua graça. Então, é necessário que nós, nesse ponto, pensemos na nossa própria vida. Talvez, a exemplo daqueles homens, nós tenhamos instituído forma de nos relacionar com Deus muito arraigada a alguma estrutura que talvez por algum tempo tenha sido meio para que nós pudéssemos ser alcançados, mas que jamais deve ocupar o lugar de Deus em nossas vidas. Obviamente, quando a gente fala sobre templo,
Não existe grande mérito, santidade, em estarmos num templo completamente desleixado, né, as coisas bagunçadas, não fazendo o nosso melhor. Claro que não. Mas também não é sinônimo de muita santidade se nós tivéssemos, né, toda a tecnologia que se puder conceber, reunidas num lugar para nós prestarmos culto. Como disse um comentarista bíblico, os adornos mais belos que nós podemos ter no nosso templo é fidelidade doutrinária e prática cristã saudável. Esses são os melhores adornos que nós podemos ter no nosso templo. Então, que nós, eu e você, nós estejamos atentos, com os olhos atentos ao nosso próprio coração. Porque, certamente, aqueles homens, ao ouvirem palavras tão duras, certamente um componente do impacto que eles sofreram foi ter que se despedir daquilo que para eles simbolizava a presença de Deus. Só que, nesse discurso feito por Cristo no capítulo 13, Cristo não diz tão somente que o templo seria destruído, mas, dentre as coisas que Cristo diz, é que haveriam manifestações que geram certo temor no nosso coração. Falam sobre abalos da natureza, sobre terremotos, falam sobre crises político-financeiras, falam sobre guerras, falam sobre fome, falam sobre circunstâncias pelas quais nenhum de nós gostaríamos de passar. Nós não gostaríamos de viver dias que experimentássemos tais coisas. Só que quando Cristo anuncia tudo isso, isso gera muita tensão entre alguns comentaristas bíblicos para que nós possamos interpretar corretamente isso. E eu vou dizer um pouquinho o porquê. Existe algo que alguns teólogos chamam de perspectiva profética. Não sei quantos já viveram a experiência de ir para a região serrana. Aí, daqui no Rio de Janeiro, quando a gente vai para a região serrana, nós vemos várias montanhas. E quando a gente olha de longe, parece que está tudo no mesmo quadro. A gente olha os picos das montanhas todos como se estivessem compondo uma mesma paisagem. Só que, à medida que nós vamos nos aproximando, nós percebemos que aquelas montanhas elas não estão tão próximas. Existe uma que está num determinado ponto, e quando você chega, aquela que você olhou e parecia que estava muito próxima, está muito distante, e uma outra está ainda mais distante. Então, por que eu estou falando isso? Nas Sagradas Escrituras, nós percebemos que, por vezes, algumas profecias, quando elas são apresentadas, elas mostram semelhança com aquilo que a gente vê entre essas montanhas na região serrana. Parece que está tudo no mesmo quadro, mas existe uma lacuna temporal, existe um intervalo de tempo entre alguns desses acontecimentos. É como se alguma coisa acontecesse daqui a 5 anos, outra coisa só vai acontecer daqui a 20, 30 anos, outra coisa só acontece depois de 100 anos. Então, nessa declaração, nessa profecia entregue por Cristo, não existe consenso em muitos comentaristas bíblicos acerca de muitas delas. Então, eu não vou me arriscar em cravar, né, escolher, né, algumas desses comentários, dessas opções por comentários, mas vou me prender àquilo que é consensual entre eles. E quando Cristo descreve alguma dessas coisas que estão para acontecer, uma delas está a destruição do templo em Jerusalém. E quando ele fala sobre isso, ele dá alguns detalhes sobre como isso aconteceria. Aquilo que gerou temor no coração dos discípulos aconteceu 36 anos após a crucificação de Jesus. É como se o general Tito fosse sendo utilizado como uma espécie de marreta nas mãos de Deus para poder destruir todo o templo. E essa aflição que é descrita nesse episódio que nós acabamos de ler, todos dizem que foi algo extremamente pavoroso. A advertência dada às grávidas, às pessoas que pudessem se salvar da forma que tivessem oportunidade de fazer isso, essa deveria ser a atitude tomada. Tamanho pavor que isso gerou no coração daquelas pessoas. Mas isso tudo é motivado por um grande ódio
que Jesus Cristo também nesse texto descreve que as pessoas que o mundo terá por nós, terá pelos cristãos. E esse ódio, ele não é uma decisão pessoal contra mim, contra você, não é uma decisão contra os pastores, não é uma decisão contra as pessoas que tocam em louvor, não é uma decisão contra as pessoas que carregam Bíblia debaixo do braço, não é uma decisão pelas pessoas que vão para a igreja todo domingo, mas trata-se de uma tensão entre aqueles que nasceram puramente da carne e aqueles que nasceram do Espírito. Não existe a possibilidade de haver comunhão entre aquele que habita em nós e aquele que habita no mundo. E isso não encontra um outro caminho a ser manifesto do que o próprio ódio. Jesus fala isso em João, no capítulo 15, versículo 19, ele diz o seguinte: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo os odeia. Quando nós olhamos para essa descrição que é feita por Cristo também em João, nós passamos a olhar para a nossa própria vida e perceber que existem tribulações que todas as pessoas passam. Existem lutas que todo mundo passa. Todas as pessoas que nasceram, que estão debaixo desse sol, que são expostas à chuva, todo mundo passa. Mas existem algumas que são peculiares na vida dos cristãos. Existem pessoas que talvez te odeiem sem que você tenha tomado nenhuma decisão, nenhuma atitude que motivasse essa inimizade. Por isso, até mesmo essa advertência feita por Cristo é expressão de amor. Existiu um ditado que a gente usa muito no meio militar, que diz que em guerra avisada não morre ninguém. Não que, talvez você tenha ouvido já essa expressão, não que literalmente não vá morrer ninguém numa guerra, porque é inevitável que isso aconteça, mas essa expressão, né, esse ditado, é utilizado para que, uma vez sabedores de determinado evento, você pode tomar providências para poder ou evitar as consequências, ou pelo menos mitigar os danos, fazer com que eles sejam menores. Então, Cristo, quando ele dá essa série de avisos, essa série de anúncios, e dentre eles aqui nós estamos destacando o ódio que o mundo pode ter por nós, Cristo ele fala que esse ódio, que essas catástrofes que nós também estaremos sujeitos, assim como os não cristãos, as fomes que todos nós estaremos sujeitos, assim como os não cristãos, tudo isso é necessário que aconteça. Aí você diga assim, poxa, mas é necessário que eu seja rejeitado? É necessário que eu seja alvo de hostilidade? É necessário que eu passe por dias em que talvez eu venha a ser privado de alimentos? É necessário que eu passe por dias em que talvez meus filhos e meus parentes sejam expostos a riscos? Será que é necessário tudo isso? Então, quando a gente olha para tudo isso, nós não conseguimos discernir o amor do Senhor. Só que quando a gente olha, por exemplo, para o que aconteceu em Atos, capítulo 8, em que iniciou-se a perseguição na igreja, o que aconteceu? Todos os discípulos passaram a percorrer diferentes territórios, e por onde iam, eles anunciavam aquilo que eles tinham ouvido acerca do Senhor. Por onde eles passavam, eles apresentavam a mensagem da salvação. Por onde eles passavam, eles contavam do homem que veio de Nazaré e realizou vários milagres, que tinha sido apresentado como sendo nascido de uma virgem. Aquele homem que deu vista a cegos, que fez paralíticos andarem, que multiplicou pão e peixe. Tudo isso aconteceu porque a perseguição ela foi imposta à igreja. Em 2010, eu tive a oportunidade de ir ao Haiti a trabalho, e, à época, 2% da população do Haiti era praticante de voodoo. Então, apesar de, oficialmente, a predominância da população ser católica, paralelamente a isso, eles praticavam o voodoo. E chegava a 98% da população, somente 2% era evangélica.
Atualmente, no Haiti, com a presença de todos os militares que foram para lá, ações humanitárias para poder prestar assistência àquela população que estava padecendo fome, todo tipo de necessidade, porque quando a gente olha para o próprio território, parece que a terra mesmo parece que é um território lunar, parece que tem dificuldades da agricultura. E hoje já passa de 20% a população de evangélicos naquele lugar. Porque vários militares, várias organizações que foram até lá para anunciar Jesus Cristo, não só para poder levar alimento, levar assistência médica hospitalar. Eu tenho certeza que, se você perguntar para os haitianos, nenhum deles diria que gostaria de experimentar furacões, governos sucessivamente corruptos que impusessem à população tamanho sofrimento. Mas, inexplicavelmente, a aflição foi a espora do Senhor para que o Evangelho pudesse ser apresentado àquelas pessoas e muitos corações pudessem ser convertidos. E isso é tão notório que eu tive a oportunidade de conhecer um pastor haitiano, que ele foi convidado para vir para o Brasil. Ele esteve no Brasil, passou algum tempo e depois voltou para o Haiti. E as pessoas, permaneça aqui, fique aqui com a sua família, é muito mais seguro aqui. Ele falou assim, como é que eu vou ficar em segurança no Brasil se Deus está fazendo tudo quanto Ele tem feito na minha terra? E ele resolveu voltar para lá, para continuar morando em barracas e anunciando o Evangelho naquele lugar. Então, por mais que seja incompreensível aos nossos olhos passarmos por situações que talvez nós não entendamos o sentido, não entendamos o porquê que acontecem, é importante que nós jamais desconfiemos que o nosso Deus, Ele é um Deus de amor. Por mais que nós sejamos tentados a olhar para a nossa própria história e encontrarmos alguns episódios em que você seja levado a achar que Deus esqueceu de você naquele momento, ou que a história não foi muito bem escrita, lembre-se, Deus ele não tem um compromisso em fazer com que você tenha todos os seus sonhos e as suas vontades satisfeitas. O principal propósito é conformar Cristo no nosso coração e conduzir-nos a Jerusalém eterna. Então, talvez eu esteja falando aqui para pessoas que hoje estejam vivendo momentos assim. Talvez aqui entre nós estejam pessoas que estejam vivendo episódios da sua própria história em que ache que seja um capítulo mal escrito pela parte do Senhor. E que deseje que Cristo mostre de forma mais clara o seu amor por você. Eu quero te dizer o seguinte: o que você acha que pode ser uma prova maior do amor de Deus pela sua vida do que pendurar o seu próprio filho numa cruz? Ser açoitado pelos açoites que nós merecíamos, receber na sua cabeça a coroa que nós merecíamos. É importante que nós lembremos em todo tempo que não existe necessidade de Deus dar prova do nosso amor, do amor que Ele tem por nós, a partir do momento em que Ele deixou claro que o seu próprio Filho foi entregue como sacrifício para que o meu pecado e o seu pecado pudessem ser pagos, pudessem ter sua devida paga. Então, olhando para isso, nós olhamos para o fato que essas adversidades, a hostilidade, tudo isso pelo qual a gente passa, é dito por Cristo como sendo necessário. E quando Cristo diz que é necessário que hajam terremotos, é necessário que hajam perseguições, é necessário que as pessoas nos odeiem, Ele olha para tudo isso, só que Ele também diz que é necessário que o Evangelho seja pregado a todas as nações. À medida que Jesus Cristo ele vai apresentando esses fatos, ele vai apresentando essas informações, Cristo ele não nos transparece nenhuma nota de espanto ou de preocupação com o que estava por vir. Nós percebemos claramente que existe uma tranquilidade de alguém que não que está observando a história, mas é de alguém que tem a pena da história nas mãos.
Ele não está preocupado que talvez o desfecho não seja aquele que ele imaginava. Mas ele diz tranquilamente, ele fala assim para os seus discípulos, ele diz, gente, olha só, vão acontecer terremotos, fome, guerra, vão haver perseguições, pessoas vão odiar vocês, pessoas vão arrastar vocês para os tribunais, vão arrastar vocês para as sinagogas, mas não se preocupem com isso. Não se preocupem com isso, sabe por causa de quê? Porque no momento em que vocês estiverem diante dessas pessoas, diante dessas autoridades, não serão vocês a falarem, mas será o próprio Espírito a falar através de vocês. No momento em que vocês abrirem a boca, vocês receberão aquilo que deve ser dito. Então, a gente percebe o grau de segurança que Cristo demonstra ao anunciar todas essas coisas, porque da mesma forma que ele diz que é necessário que tamanhas tragédias ocorram, ele também diz que é necessário que o Evangelho seja anunciado a diversas nações. E ele diz que ele mesmo, através do Espírito Santo, estará lá falando através de quem somos. Então, o que a gente aprende, o que a gente consegue apreender do texto nessa porção que a gente acabou de ler? Que quando a gente olha para toda essa narrativa que apresenta circunstâncias tão adversas, nós vamos identificando que o Senhor está presente em todas elas. O Senhor está presente no momento dos terremotos, o Senhor está presente nas fomes, o Senhor está presente nas perseguições, o Senhor está presente no momento em que as pessoas são levadas diante dos tribunais e nas sinagogas, e o Senhor está presente até mesmo no momento em que nós teremos que dizer aquilo que é necessário diante de autoridades. Isso fica muito claro através da vida dos apóstolos, porque eles causam tamanho assombro nos religiosos do seu tempo, porque eles olham para Pedro, um pescador humilde, e diz como é que eles conseguem falar com tanta desenvoltura, se são pessoas que trabalhavam como pescadores, não são doutores da lei. Então, essa constatação fica evidente na vida desses apóstolos. E porque já foi demonstrado na vida dos apóstolos, nós podemos ter a segurança que o será também conosco. As palavras de Jesus Cristo são tão minuciosas em relação ao templo e são tão minuciosas em relação àquilo que deveria acontecer no futuro. Quando os apóstolos fossem levados diante da presença de autoridades, e nós percebemos que isso acontece com muita exatidão, de acordo com o que o Senhor falou, que, como eu falei, nós somos lembrados, eu pelo menos fui remetido a pensar sobre esse ditado que eu compartilhei com os irmãos. Só beber uma aguinha aqui que está esquentando aqui. Cristo demonstra sua misericórdia, alertando todo o seu povo de forma detalhada acerca daquilo que iria acontecer. Eusébio, de Cesareia, ele é um historiador que apresenta uma informação que por alguns é contestada, de que quando o general Tito invadiu Jerusalém e começou a destruição no templo, uma grande porção dos cristãos conseguiu se refugiar justamente por ter acesso a essa profecia. Então, por conta disso, muitos cristãos foram preservados. Como eu falei, é algo contestável essa declaração de Eusébio de Cesareia, pois muitas pessoas acreditam que pode não ter acontecido assim. Contudo, quando a gente olha para o relato, como eu mencionei, o relato da vida de Pedro, Tiago, João, e nós percebemos homens indoutos apresentando o Evangelho com tamanha exatidão, nós percebemos que isso se aplicou fielmente da maneira como Jesus Cristo falou. E ainda que as pessoas não tenham conseguido fugir, esses cristãos tenham conseguido fugir, o templo foi destruído exatamente da forma como Jesus Cristo falou. Só que Jesus Cristo ele encerra essa sessão da mesma forma, com o mesmo alerta que ele apresenta logo no início do texto. Quando ele diz que é necessário também que nós nos acautelemos de falsos profetas,
de pessoas que anunciarão a vinda de Cristo, de pessoas que se apresentarão como o próprio Cristo. Então, Jesus Cristo, ele diz que é necessário que nós estejamos atentos, é necessário que nós nos acautelemos de tais pessoas. Então, quando a gente olha para aquilo que Cristo está dizendo, nós percebemos que não é uma novidade dos nossos dias pessoas que apresentam o Evangelho, que apresentam as Sagradas Escrituras de forma equivocada, de forma inexata, ou até mesmo com segundas intenções, com intenções dolosas. Isso já acontecia nos dias de Cristo. E Jesus Cristo, ele nos avisa, ele nos alerta que isso aconteceria. É importante que nós falemos sobre isso, a história, né, da guerra avisada, porque hoje nós percebemos um grande número de desigrejados, pessoas que não conseguem se ver em uma comunidade como essa, prestando culto ao Senhor, porque dizem que não conseguem encontrar um local que elas se sintam num ambiente de verdade, onde a verdade permanece, porque tiveram frustrações com determinadas lideranças religiosas. Aí nós devemos nos perguntar, mas será que isso não foi avisado? Pessoas que criticam acidamente a igreja porque dizem que é um ambiente de hipocrisia, que as pessoas mentem, pessoas usam as Sagradas Escrituras para poder manipular consciências. E nós olhamos para as palavras de Cristo e dizemos, mas será que isso não foi avisado? Pessoas que agem assim e se agarram em episódios de má experiência, de uma má experiência religiosa, de uma frustração dentro de uma igreja, é importante que elas perguntem para o seu próprio coração se o que as impede de estar numa comunidade cristã é o fato de realmente não encontrarem nenhuma comunidade cristã que elas entendam que é fiel, ou será que passaram a se escudar nessa justificativa para simplesmente não estarem num local como esse, não terem seu coração confrontado. Alguns dias eu estava conversando com um amigo sobre isso, porque nós vemos algumas pessoas apresentando esse tipo de justificativa para não congregarem. No entanto, eu nunca vi alguém que estivesse doente e procurar um determinado médico e ter um diagnóstico equivocado e não ter um bom tratamento preconizado, essa pessoa tenha desistido de procurar outro médico, tenha falado simplesmente, não, quer saber, os médicos não valem nada, eu prefiro morrer. Ninguém age assim. A pessoa vai procurar um outro médico, até que encontre aquilo que resolva o seu problema. Eu nunca vi alguém entrar no supermercado e falar, não, os preços desses supermercados estão muito altos. Então, uma vez que esses preços do supermercado estão muito altos, todos os supermercados fazem isso. Então, eu vou para casa, eu vou morrer de fome, porque eu não quero mais entrar, me submeter a isso. Então, não é assim que nós agimos. Então, por que será que nós agimos assim com a igreja? É importante que nós olhemos para aquilo que Cristo falou, e quando ele alerta que existirão falsos profetas, pessoas que usarão das Sagradas Escrituras, usarão da vida do próprio Cristo para poder enganar a outros, é importante que a gente olhe para isso e nós assumamos uma responsabilidade pessoal. Porque cabe a mim cristão, cabe a cada um de vocês, cristãos, zelar pela fidelidade das Sagradas Escrituras. Aqui em nossa igreja nós temos uma forma de governo que é justamente constituída, né, por presbíteros, pastores, porque nós entendemos que, dessa maneira, todos nós precisamos prestar contas para todo mundo. Justamente por entendermos que os nossos corações, eles são dados ao engano, são dados ao erro. Então, é necessário que todos vocês se sintam responsáveis por militar pelo cuidado e pela saúde da igreja. Quando nós olhamos para isso,
nós vemos que, mesmo para aqueles que são novos convertidos, mesmo para aquelas pessoas que estão há pouco tempo na igreja, e entendam que, não, mas eu sou novo na fé, e eu fui ludibriado, eu fui enganado. Isso realmente, infelizmente, pode acontecer. Você, infelizmente, pode passar por uma experiência muito ruim. Só que se você chegou ao ponto de olhar para essa experiência e entender que ela foi ruim e saber que existe uma verdade, isso também é uma expressão da graça do Senhor, da misericórdia de Deus pela sua vida. Se você conseguiu reunir informações para olhar para o local onde que você estava, para a experiência que você viveu e entender que essa foi uma experiência equivocada, isso mostra que Deus também foi misericordioso contigo e lançou luz aos teus olhos. Por isso que Paulo fala que até mesmo para aqueles que estão caminhando, iniciando sua caminhada na fé, existe o leite espiritual, existe um alimento que seja mais apropriado para você. Então, caminhando agora para o fim, o que nós podemos extrair de aplicação de tudo isso? É importante que nós sejamos vigilantes para que o nosso próprio cristianismo não seja esvaziado de Cristo. Aquelas pessoas que estavam lá em Jerusalém, muitos daqueles que estavam no templo, eles olhavam para o templo, para todo o sistema sacrificial, para os cambistas do templo, para a venda de animais, olhavam para tudo aquilo e acreditavam que a religião era aquilo mesmo. Quando nós chegamos aqui, nesse lugar, certamente nós fomos impactados pelo mau cheiro que estava aqui hoje. Agora vocês continuam sentindo o mau cheiro? Ele continua incomodando tanto como incomodava assim que chegaram? Eu já nem o percebo mais. Talvez algumas das pessoas que aqui estão, talvez estejam sentindo um pouquinho dele. Ponto é que a nossa relação com Deus, ela pode, por vezes, sem que nós percebamos, ela pode acontecer exatamente esse apodrecimento, do mesmo cheiro que nós experimentamos aqui hoje. Os religiosos daqueles dias, eles não perceberam isso. Eles foram se deixando levar pelo pecado do seu próprio coração e dando vazão à sua própria ganância e vaidade. E a relação deles com o Senhor se transformou em outra coisa, menos relação com o Senhor. Por isso, a exortação feita por Cristo, no capítulo 23 de Mateus, ela é tão incisiva, ela é tão dura. É necessário que nós mantenhamos a nossa convicção de que a constância do amor de Deus por sua igreja é o pano de fundo de todas as ações de Deus na história. Talvez a gente olhe, como eu falei, talvez a gente olhe para alguns episódios da nossa vida e perceba que talvez Deus não esteja escrevendo muito bem algum dos nossos capítulos. Mas não duvide, meu irmão. O amor de Deus é o pano de fundo. Isso ficou demonstrado cabalmente na cruz. Cabe a cada um de nós o zelo pela preservação da sã doutrina. Então, existirão falsos profetas, existirão falsos mestres, existirão pessoas que, infelizmente, que manipularão consciência de incautos. Mas, a despeito dessas pessoas, a despeito de tudo isso, o Senhor continua no trono. Porque para todas essas coisas, ele disse, é necessário que seja assim. E ele reafirmou que, no final, aqueles que perseverarem, eles seriam salvos. Então, se a destruição do templo se cumpriu, se Deus falou através da boca de pessoas indoutas e comunicou verdades como se doutores fossem, se esse mesmo Deus diz que se aqueles que perseverarem serão salvos, acreditem, isso se cumprirá na minha e na tua vida. Eu gostaria de, nesse momento, convidá-los a orar, porque, como eu falei, esse texto, particularmente para mim, foi muito desafiador e encorajador ao mesmo tempo, falar do Evangelho com base nessa porção do texto que nós meditamos hoje. Porque quando a gente para e pensa na nossa relação com o Senhor,
religiosidade, igreja, nós percebemos o quanto é fácil, nos nossos dias, nós nos depararmos com exemplos que nada têm a ver com o Cristo descrito nas Sagradas Escrituras. Então é importante que eu e você sejamos vigilantes em relação ao nosso próprio coração, para que nós nos lembremos o tempo inteiro que, indiferentemente do templo em que nós estejamos situados, indiferente ao momento da nossa história que estejamos atravessando, se estivermos vivendo um momento bom, um momento ruim, se você estiver prosperando, se você estiver vivendo um momento de escassez, se a sua família estiver passando por um momento turbulento ou num momento de paz, é importante que nós lembremos que Cristo disse que algumas dessas agruras seriam necessárias, mas que no fim nós seremos salvos, e é isso que importa. Aqueles que permanecerem no Senhor serão salvos, e é isso que importa. E nós seremos levados a um tempo em que não haverá mais terremoto, não haverá mais fome, não haverá mais guerra, não haverá mais escassez, não haverá mais distância, não haverá mais afastamento, não haverá mais saudade. Que nós estaremos com Ele para todo sempre. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Deus Santo, nós te agradecemos, porque o Teu amor é expresso também na forma detalhada com a qual Cristo alerta a sua igreja acerca das dificuldades, das adversidades pelas quais nós atravessaremos. Te pedimos, Deus, que os nossos olhos estejam atentos a essas verdades. Deus, que no nosso coração, Deus, no nosso coração nós não encontremos paz até termos a certeza de que o único aroma que sentimos, Deus, não é aquele que é apontado por Cristo como sendo sepulcros caiados, como pessoas que por fora, Deus, apresentam aspecto, Deus, de ortodoxia, de beleza, mas que em seu interior carregam podridão, mas que no nosso coração, Deus, esteja tão somente a gratidão pelo sacrifício feito por Cristo na cruz em nosso favor. Deus, o aroma da gratidão, o aroma da dependência, o aroma, Deus, da sinceridade em Te buscar com tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos e consagrar, Deus, todo o nosso viver ao Senhor. Deus, nós Te pedimos que o Senhor reine sobre todas as áreas da nossa vida e que no nosso coração, Deus, esteja o temor de sempre viver para a Tua glória. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós Te oramos, Deus. Amém.